Respostas automáticas de perguntas. Essa funcionalidade foi criada para responder às perguntas de seus compradores automaticamente, auxiliando a reduzir o tempo global de suas respostas e aumentar a sua chance de fechar uma venda. É necessário criar as regras para que as perguntas recebidas sejam respondidas. Com o tempo, você irá aprimorando e adicionando novas respostas. Neste tutorial, veremos como criar regras, editá-las, testá-las e ao final faremos alguns testes com perguntas reais. Para acessar a funcionalidade de respostas automáticas de pergunta, no menu lateral você pode acessar através de perguntas e com o ícone do robozinho. Temos essa tela aqui. Por padrão, a funcionalidade vem desligada. Para ativar a funcionalidade global, basta ativar mudando o switchzinho aqui para o verde. Todas as respostas que você tiver também podem ser desativadas clicando no switch individual delas. E essas perguntas não serão respondidas se elas se encaixarem nessas regras. Vamos começar simulando uma resposta de pergunta, já que nós temos algumas perguntas que já foram cadastradas no sistema automaticamente, que elas devem abranger a maior parte dos usuários. Você sempre pode vir aqui, editar depois as respostas que você tem, modificar as regras, criar algumas regras novas, e você pode desligar ativando elas ou não. Vou mostrar um exemplo de como é que vocês podem testar se está funcionando e para vocês visualizarem também como é que o cliente de vocês vai receber a resposta, né? Então, nesse campo aqui nós temos o simular pergunta. Vamos simular uma pergunta que seja relacionada ao primeiro item aqui. Se algum comprador perguntasse: olá, o frete é grátis? Viria essa resposta aqui: boa tarde, comprador. Seria substituído aqui pelo apelido do Mercado Livre do seu comprador. As informações de frete estão na parte lateral do anúncio, abaixo do valor do produto. Caso seu CEP esteja beneficiado com frete grátis, constará ali esta opção: aguardamos sua compra atenciosamente, MML Test User. Vocês podem ver que essa aqui é a resposta, as informações, e essa parte aqui, boa tarde comprador, e essa parte final, aguardamos a sua compra atenciosamente, MML Test User é a conta que nós estamos utilizando, são a sua saudação. Elas estão aqui por padrão. O comprador vai receber bom dia, boa tarde, boa noite. Apelido do comprador na sequência, que vai ser a conta dele que foi feita a pergunta, e ao final sempre vai uma assinatura. Neste caso, por padrão, já vem aguardamos sua compra atenciosamente e o apelido do vendedor. Ok? Se vocês precisarem remover, se vocês não desejarem que seja enviado boa tarde, olá, alguma coisa, pode ser apagado, e caso vocês queiram, pode simplesmente ser adicionado alguma outra saudação ou assinatura que vocês desejem utilizar, e é salvo aqui. Vamos mostrar aqui um outro exemplo. Se alguém perguntar sobre CEP, nós temos uma variável aqui, que ele leria o CEP e ele responde automaticamente baseado nos cálculos que são pegos do próprio Mercado Livre. Ali são os cálculos que são feitos através do Mercado Envios, ou então no caso dos Correios, né? Então, qual o custo de envio para 92, 310, 200? Se eu recebesse uma pergunta assim, o sistema iria responder: olá, o valor SEDEX. Esse olá vocês podem ver que foi o que a gente configurou na saudação de assinatura. Então sempre vai ir no começo da resposta, assim evita que todas as respostas você tenha que botar olá ou bom dia, boa tarde. Ele fica dinâmico, sempre vai no início de todas as respostas e ao final das respostas. Se por acaso o CEP viesse de uma outra maneira, por exemplo, todos os números juntos ou com um espaço aqui, a inteligência do sistema já faz com que ele seja respondido também. Outra coisa interessante que a gente pode ver é que ele vai responder a quantas perguntas encaixar com as regras. Então, por exemplo, assim, qual o custo de envio? Tem desconto? Qual a garantia? Nós temos essas três regras aqui já: desconto, garantia e a CEP. Ok? Se eu receber uma pergunta dessas,
A resposta informaria aqui sobre os custos de envio, né, baseados já no valor que o Mercado Envios faz para aquela compra. Já praticamos o menor valor possível em nossas mercadorias, que é a resposta aqui sobre desconto. E aqui pegaria garantia. O garantia, ele pega a dinâmica dos seus anúncios. Quando você cadastra o anúncio, se você colocar que ele não tem garantia, vai aparecer sem garantia. Caso ele tenha, se for de 3 meses, 12 meses, 5 anos, o prazo que você colocar no Mercado Livre, naquele anúncio, é o prazo que a gente vai pegar. Então, essas tags aqui são dinâmicas, tempo de garantia. O tempo de fabricação também, para anúncios que tem algum tempo de produção, né? Também vai pegar automaticamente do anúncio, já vai responder isso para o seu cliente. O cálculo do frete também vai ser dinâmico através do Mercado Envios, e o CEP do cliente também é um coringa, que ele lê caso o seu cliente diga que esse é o CEP dele e pergunte quanto custa para aquele CEP para ser enviado o produto, ok? Agora que a gente já deu uma olhada como é que funciona o simulador de perguntas para poder entender como é que é a funcionalidade, como ela pode lhe ajudar, eu vou mostrar como é que a gente pode criar uma regra. Eu vou utilizar aqui um exemplo que seria, por exemplo, voltagem. Vamos supor que eu vendo eletrodomésticos e eu recebo muito uma pergunta perguntando se o produto é bivolt, por exemplo. E o meu produto, no caso, é só 110. Então eu vou chamar de voltagem para ficar aqui. Esse nome ele não interfere com nada na resposta. É só para facilitar vocês localizarem ele aqui na lista, né? Caso vocês comecem a adicionar muita coisa, vocês podem botar nomes parecidos, frete 1, frete 2, frete 3, ou um nome individual para cada um para poder localizar. Então minha regra vai funcionar assim. Vou começar com uma regra simples. Eu gostaria que toda vez que alguém perguntar se é bivolt ou tiver bivolt na frase da pergunta do meu comprador, a resposta que vai ser enviada vamos colocar aqui, somente 110 volts, ok? Essa é a resposta que eu gostaria. Vou clicar em gravar. Vocês podem ver que ela foi adicionada aqui no final. Se a gente fizesse um teste aqui perguntando em algum anúncio, é bivolt? Vocês podem ver que a resposta seria essa aqui, somente 110 volts. Se, por exemplo, o meu comprador perguntar 110 volts ou 220, como eu não tenho nenhuma regra, vocês vão ver que o sistema não conseguiria responder nada, nenhuma regra combina e não estaria respondido. Neste caso, eu vou criar uma regra para 110 e 220. Vamos criar aqui voltagem 2, vai ser o nome da minha regra. E eu gostaria então que, se alguém perguntar 110 volts, tá? E aqui ou 220 volts, então se tiver esta palavra 110 ou esta palavra 220, e a gente tem a explicação aqui do ou, o ou sempre é posto em letras capitais, em maiúsculo. Se vocês colocarem ele minúsculo, não irá funcionar. Então, se alguém perguntar 110 volts ou 220 volts, eu gostaria, vamos supor que todos os nossos produtos são bivolt, ok? Aqui. Vou gravar essa regra e a gente vai fazer o teste dela aqui na simulação de perguntas. Então, voltagem 2, se alguém perguntar ou essa palavra 110 ou a palavra 220. Então, no caso, se alguém perguntasse é 110 volts, ele responderia aqui, todos os nossos produtos são bivolts, conforme a gente cadastrou aqui na regra número 2 de voltagem, ok? Agora eu vou mostrar para vocês quando a regra tem um E. Para utilizar o E, ele sempre vai trabalhar com uma nova linha. Então, é uma regra que tem que ter aquelas duas palavras. Vou pegar de exemplo aqui, por exemplo, o frete grátis, que a gente já tem uma regra criada. Quando for editar, basta clicar no botão azul, a regra é montada aqui em cima. Então, aqui a resposta vai acontecer sempre que alguém perguntar e conter a palavra frete ou envio e também a palavra grátis ou gratuito. Então, por exemplo, se alguém me perguntar só sobre frete, ele não vai mandar essa resposta.
porque ele não vai ter alguma da segunda linha. Cada linha é um adicional, é uma regra que ela tem que ser cumprida. Então aqui no caso, a gente criou frete ou envio grátis sem acento. É importante ressaltar também que a acentuação, a gente não consegue excluir ela, até porque algumas palavras acabam mudando, tendo acento ou não. Então vocês têm que sempre cobrir, né? Se tiver algum acento, é interessante escrever aquela palavra sem acento também, botando um ou, porque às vezes o pessoal acaba escrevendo no celular alguma coisa e a pergunta acaba saindo com um erro de gramática, né? Então a gente adicionou aqui frete ou envio ou grátis ou gratuito. Se eu mostrar para vocês aqui, vou gravar, esse aqui já estava feito, né? Se a gente fizer a pergunta, por exemplo, frete, né? Qual o frete? Se a gente fizer a pergunta assim, ela não vai responder nada, porque é mandatório que eu tenha uma dessas duas palavras e alguma dessas palavras aqui embaixo também. Então, se o meu vendedor perguntar, o frete é gratuito, por exemplo, né? O frete é gratuito, ele vai responder. Mesmo que essas palavras não estejam juntas, por exemplo, frete deste produto é gratuito, mesmo que elas estejam separadas, frete e gratuito, ele vai conseguir responder agora, porque ele consegue cair nessas duas regras, tanto na frete quanto na gratuito. Então é interessante fazer alguns testes aqui para vocês conseguirem prestar atenção em como é que é o funcionamento. O ou é interessante porque sempre pode ser que os seus compradores eles acabem perguntando: você envia hoje? Ou se eu comprar, o envio vai ser feito hoje? Então, com o tempo, é possível vocês virem aqui nessa tela e ir adicionando, né, à medida que vocês vão vendo que as perguntas estão sendo respondidas ou não, ou que tem algumas variações, ou que o pessoal, de repente, por alguma regionalidade, faz a pergunta de uma maneira diferente, é possível vir aqui e adicionar. Então, sempre lembrando que ela pode ser envia ou envio, depois hoje ou imediato. Caso a gente queira, a gente pode adicionar uma terceira regra, né? Por exemplo, aqui dentro a gente poderia botar envia hoje, ou aqui a gente poderia adicionar grátis. E aí de novo eu vou botar o ou aqui maiúsculo, porque eu quero dizer que seja grátis, ou um grátis sem acento, né? Essas palavras elas podem ser qualquer outra palavra que você pode alternar, né, na regra. Ele poderia ser assim, ou, e aqui a gente poderia colocar brinde. Então, se alguém perguntasse, por exemplo, você envia hoje, vou ganhar um brinde, ele vai mandar essa resposta aqui. Então, essas palavras não precisam necessariamente estar vinculadas, quer dizer que qualquer uma delas que aconteça já cumpre com a regra, né? E para cada nova linha é mandatório ter. Então, fica bem facilzinho aqui de visualizar na regra. Ela tem que cumprir com uma dessas duas e uma dessas duas. Nesse caso, com uma dessas três, ou com uma dessas três aqui também. No caso de uma palavra avulsa, qualquer palavra, qualquer frase, qualquer pergunta que aparecer a palavra desconto vai ser respondida. Até no teste aqui a gente pode fazer, mostrar para vocês também. Aqui a gente tem, por exemplo, se alguém perguntar alguma frase que contenha a palavra desconto, né? Então ela vai aparecer. Se vocês acharem em algum momento que aquilo não tá propício, ou de repente está atrapalhando mais do que ajudando, vocês podem vir, desligar aqui temporariamente, a regra foi desativada. Se algum comprador fizer uma pergunta que contém a palavra desconto agora, vocês vão ver que ela não vai ter nenhuma resposta. As que não têm resposta vão ficar lá pendentes para vocês responderem manualmente, ok? Bom, vocês têm a chave geral aqui em cima também, que é necessário. A parte de teste não é preciso ativar ela, mas para no mundo real funcionar, eu vou clicar aqui e vou ativar ela para essa conta que a gente tem. Vamos utilizar agora a conta MML Test User, que está configurada já com essas mensagens aqui, para fazer alguns testes nos anúncios dela. Vamos pegar aqui esse anúncio, deixando aqui vamos fazer uma pergunta se tem pronta entrega.
foi feita. Chegou no Mercado Livre, Mercado Livre mandou notificação. O programa Mercado Meio, inclusive, refletiu em tela. Agora a gente atualiza aqui para ver se foi enviada a resposta. E foi enviada a resposta. Bom dia, o apelido da conta que estava fazendo a pergunta, no caso é Mercado Meio. Todos os nossos produtos estão disponíveis e essa foi a resposta que tinha configurada aqui do lado. Sim, todos os nossos produtos estão disponíveis, efetuamos envio durante 24 horas úteis. E aí, ao final, o atenciosamente MML Test User. E essa era a saudação que a gente tinha aqui no começo e no final. Vamos fazer outra pergunta. Pergunta feita. Atualizado. Vamos ver se já deu tempo de refletir a pergunta. Mais uma vez, atualizando aqui. Pronto. Em alguns segundos, a pergunta foi respondida. No caso aqui, entrou na regra 110, que nós tínhamos aqui 110 ou 220. Todos os nossos produtos são bivolts. E no início, a saudação e a assinatura. Vamos pegar aqui um outro produto. Esse produto, por exemplo, tem envio e ele tem também... Esse produto não tem garantia. Vamos fazer então o teste aqui com a pergunta relacionada ao envio. Aguardamos o tempo do Mercado Livre receber a pergunta, enviar a notificação para o sistema. Chegou a notificação. Já sabemos que o sistema teve overparar e ali atualizando a tela, está aqui. Frete normal 62,23, entregue até 9 dias úteis. Se a gente verificar aqui, a gente vai ver que para aquele CEP era esse o valor, 63,23 é o valor que foi enviado. Então, pessoal, assim funcionam as automações. Esse foi o teste para mostrar que as perguntas funcionam. Fizemos aqui mais uma pergunta. No caso, nós temos a regra boleto configurada. Se alguém mencionar boleto, vai ativar a mensagem com uma resposta. Atualizado aqui, foi enviada a resposta automaticamente. Então a ferramenta vai estar respondendo sempre que cumprir alguma regra. Então aqui no caso a gente tinha boleto aqui, paguei, cumpriu a regra, paguei, e a regra boleto que estava na próxima linha. Vocês não precisam estar online para que o sistema responda. A gente fez só para efeitos de teste aqui, estando online, atualizando ali para mostrar que responde na hora em tempo real. E a gente espera que essa ferramenta aí ajude bastante vocês a melhorar o tempo de resposta e converter mais vendas, né? Agora fica com vocês de criar as regras e com o tempo e vendo as respostas, se elas estão se encaixando nas perguntas que são feitas e se tem mais regras que vocês precisam criar. As regras que estão aqui são simplesmente referenciais para mostrar para vocês terem uma ideia de como é que as regras são criadas, alguns exemplos já práticos, mas tem muitos outros tipos de pergunta talvez que vão ser pertinentes a quem vende, por exemplo, camisetas, calçados, alguma coisa assim, pode responder sobre tamanhos, de repente se está sem estoque de algum produto, pode criar uma regra informando que só tem um tamanho ou outro, ou que trabalha com todos. Alguns produtos que são vendidos, por exemplo, cidade litorânea, se enferrujam, se não enferrujam, se a maresia afeta eles e assim por diante. Cada um vai ter o seu uso na sua conta e vai poder criar. Isso aqui são apenas referenciais e é ilimitado o número de regras que você pode criar. Então, quanto mais regras você criar e mais complexas elas forem, mais precisas vão ser as informações que vão estar.